Bom, boa tarde. Vamos falar agora um pouco sobre direitos básicos do consumidor. O arquivo, como o próprio nome diz, é Direitos Básicos do Consumidor, já está no sistema, foi enviado desde o início. Então vocês podem abrir lá onde é que estão elencados os direitos básicos do consumidor. A partir do artigo 6º, tá? Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O que diz no inciso 1º do artigo 6º? A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Ou seja, eu não posso colocar no mercado produtos perigosos ou nocivos, certo? Mas não existem produtos no mercado que são perigosos e que são nocivos para a saúde? Não existem produtos que são vendidos mesmo sendo perigosos? Você não tem bebido bastante ultimamente, nas férias? Bom, é possível colocar produtos perigosos ou nocivos no mercado? Sim. O que é obrigatório para colocar esse produto no mercado? Desde que o consumidor tenha informação sobre a periculosidade. Vedados os que são considerados de alta periculosidade. Quanto mais alta a periculosidade, mais restrições vai ter para venda, certo? Então, produtos de baixa periculosidade podem ser vendidos, mas eles precisam vir plenamente identificados. Por isso que a gente tem avisos em cigarros, por isso que a gente tem avisos em bebida que eles são para maiores de idade, por isso que a gente tem, quando compra venenos e produtos tóxicos, eles vêm com aviso, eles vêm com símbolos universais que identificam a periculosidade, a nocividade daquele produto. Então, é possível sim vender produtos perigosos, não qualquer produto, evidentemente. A periculosidade está extremamente ligada, então, ao dever de informação do produto. O que vai constar no rótulo do produto? Isso está elencado lá no artigo 8º, no artigo 10º. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição, obrigando seus fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. E no artigo 10, o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Tudo bem, ele não pode colocar um produto que ele sabia que causava dano ou que era perigoso. E se o fornecedor descobre depois que colocou o produto à venda? Ele descobre depois que o produto, por exemplo, um produto para cabelo, ele causa queimação na pele ou queda de cabelo. Qual é o dever do fornecedor nesse caso? Que dever ele tem? Artigo 10º, parágrafo 1º. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Então ele vai ter que fazer um recall desses produtos, vai ter que chamar esses consumidores para devolver os produtos, devolver o dinheiro. Existe uma portaria do Ministério da Justiça que regulamenta como vai ser feita essa publicidade. É a portaria número 789 de 2001. Regula a comunicação no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor relativo à periculosidade de produtos e serviços já introduzidos no mercado de consumo, previsto no artigo 10, parágrafo 1º. Então existe uma regulamentação específica. Lembrem que eu falei sobre a hierarquia das normas. Nós temos uma lei e temos uma portaria que está abaixo. A portaria vai regulamentar o que está previsto em lei, porque a lei só fala que ele tem que informar. Na portaria vai dizer como deve ser feita essa informação, como deve ser feito esse recall. E se houve esse recall do produto e o consumidor não atendeu? Tá? O consumidor não viu, ouviu e ignorou, e ele tem um dano. O fornecedor vai estar isento de responsabilidade nesse caso? A responsabilidade dele é apenas de informação? O que vocês acham? Talvez para o curso de Direito seja mais óbvio, mas não. Ele não está isento de responsabilidade. A responsabilidade dele é em razão do dano que ele provocou. A responsabilidade dele é de informar e de indenizar quem tiver dano. Tá? Não se exime da responsabilidade. Isso é posicionamento bem pacífico nos tribunais. Ok, então eu tive um recall de um carro, eu ignorei o recall e o meu carro sofreu um dano, sofreu um acidente com o carro.
eu posso imediatamente responsabilizar a empresa que me vendeu o carro por esse acidente? Também é evidente que não. O que eu preciso comprovar? Eu preciso comprovar minimamente a ligação, o nexo de causalidade entre o dano que eu sofri e o defeito que o carro apresentava. Se o problema era, por exemplo, nas pastilhas de freio, eu vou ter que comprovar que, em razão da falta de pastilha de freio, meu carro bateu. Agora, se o problema era num cinto de segurança traseiro, por exemplo, que não apresentava segurança, e eu bati meu carro e estava sozinho no carro, qual é a relação entre uma coisa e outra? Nenhuma. Então, nesse caso, não vai haver responsabilidade. Eu não posso dizer só porque houve um recall que a responsabilidade imediatamente deve ser assumida pela empresa. Eu preciso comprovar minimamente meu direito, por mais que exista inversão do ônus da prova nas relações de consumo. Mas ela não é automática e ela não é para toda e qualquer situação. Inciso 2º. Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Eu tenho outras referências do próprio CDC em relação a isso. Artigo 46, por exemplo. O contrato não obriga o consumidor se ele não tiver conhecimento ou se for redigido de forma obscura. Então, os contratos de adesão, eles não vão obrigar o consumidor necessariamente, vai depender do caso concreto. O que diz nesse contrato? Tem uma cláusula abusiva? Tem uma cláusula que não está muito clara? O consumidor não fica obrigado nessa cláusula. Outros direitos básicos relacionados à educação e divulgação sobre o consumo. Artigo 30. Vinculação das ofertas. Liberdade de escolha entre o cumprimento forçado, aceitar outro produto ou rescindir o contrato. A liberdade, em regra, é do consumidor de definir o que ele vai fazer. Outro resquício ou outra característica dessa liberdade de escolha, a gente verifica na portabilidade. Hoje é uma coisa muito tranquila, ninguém tem dúvida que existe e que pode ser feita, mas alguns anos atrás não existia portabilidade. Se eu quisesse trocar de operadora, eu perderia meu número, por exemplo, de telefone. Hoje em dia é impensável isso. A gente troca de operadora de acordo com as nossas necessidades. E a portabilidade ela está ultrapassando as barreiras do telefone, né? Nós temos portabilidade de crédito, eu posso fazer um empréstimo num banco e transferir para outro. Tem algumas previsões de portabilidade de conta de energia elétrica, onde houver possibilidade de concorrência. Então, a portabilidade é outra característica da liberdade que tem o consumidor de escolher. Ele não pode ser obrigado a ficar eternamente vinculado a um contrato. Uma questão que se coloca na portabilidade em específico é de quem é a responsabilidade em caso de problema, em caso de erro na portabilidade. Os tribunais já definiram isso, já tem jurisprudência. Lembra que eu falei sobre o que é jurisprudência, que é aquelas decisões reiteradas, que ambas as operadoras são responsáveis. Se tem um problema na minha portabilidade e eu processo a TIM e eu estava transferindo para Claro, a TIM não pode dizer que a responsabilidade era da Claro. Por quê? Porque o consumidor ele é hipossuficiente, ele é vulnerável, ele não tem capacidade de saber onde ocorreu o problema. Vocês não têm como saber. Se houve um erro na portabilidade, vocês fizeram o que vocês deveriam fazer ou o que foram orientados a fazer, vocês não têm como saber se a responsabilidade foi da Claro ou da TIM. Não tem como. Por isso eu vou processar, eu vou ajuizar uma ação contra qualquer um deles e ele vai ter que ser responsabilizado. Se eventualmente for ele comprovar que a responsabilidade é de outra empresa, ele vai ter uma pretensão de uma ação de regresso, ou seja, ele vai cobrar da outra empresa. Isso numa ação própria, ou seja, não é na mesma ação. Ele não pode chamar a outra parte no processo para compor a lide. Ele vai ter que ajuizar uma ação própria, uma ação de regresso contra a outra empresa. O consumidor não tem nada a ver com isso. Ele não vai permanecer vinculado a essas duas empresas, ele não vai ficar aguardando definirem de quem é a responsabilidade. Ele vai ser indenizado. Vou cortar aqui e continuamos no próximo.